Olá, ouvintes do nosso podcast Ciência na Telha. Estamos de volta com novos episódios nessa nova temporada. Então vem aí muita conversa boa sobre ciência, sobre pesquisa, com nossos iguatuenses ou relacionado aí à nossa região. Estão preparados? Então vem comigo, vamos ver o que é que a gente preparou para essa nova temporada. Finalmente estamos de volta! Depois de tanto prometer, tanto dizer que estávamos voltando, temos aqui o primeiro episódio sendo liberado. E esse episódio temos 2 convidados super especiais. Eles são casados e também fizeram pesquisa na mesma área. Então a gente vai conversar um pouquinho tanto sobre a pesquisa deles, quanto sobre essa interface aí do amor deles construído ao redor da química. Então, vamos ouvir esse episódio que está super legal. Nossa primeira convidada é a Virna Araújo. Ela mora em Solonópolis, mas é natural de Iguatu. Filho de Francisca Pereira, mais conhecida por Franci Gleide, por muitos anos professora na Escola Antônio Albuquerque, e Antônio Araújo, ou simplesmente Tontônio. Neta de seu Domingos, que tinha uma oficina ali no Balão, por parte de pai, e neta de Chico Pereira e Dona Cleide do Sítio Cardoso I, por parte de mãe. Ela é formada em licenciatura em Química pelo IFCE Campus Iguatu, tem mestrado em Ensino de Ciências e Matemática e Tecnológica pelo IFCE Campus Fortaleza. Atualmente, ela é professora temporária de Química pela SEDUC, lecionando na Escola Estadual de Ensino Médio Fenelon Rodrigues Pinheiro, na cidade de Solonópolis. Além da vida acadêmica, ela é apaixonada por animais e pela natureza e ama assistir filmes e séries. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Virna. Oi, obrigada. Mais uma vez agradecer pelo convite. Junto com a Virna, nós temos o Eduardo Firmino. Ele também mora em Solonópolis e ele é natural do distrito de São José. Filho de Luiz Firmino, conhecido como Lica, e Maria Leite, conhecida como Beta. Ele também é mestre no ensino de ciências e matemática pelo IFCE Campus Fortaleza, especialista em ensino de química pela Universidade Cândido Mendes e licenciado em química também pelo IFCE Campus Iguatu. Ele atua como professor temporário de química da SEDUC, lecionando na Escola Estadual de Educação Profissional José Ciro Nogueira Machado, na cidade de Solonópolis. Além da vida acadêmica, ele adora jogar videogame em seu tempo livre e é fã de filmes e séries de super-heróis, principalmente aí do universo Marvel. Então seja bem-vindo ao nosso podcast, Eduardo. Olá, eu que agradeço pelo convite, né? E esse episódio está sendo gravado um pouquinho antes, mas lançado para vocês no Dia dos Namorados, né? Então, esses 2 convidados, eles 2 se conheceram na Química, a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho depois, e são também contemporâneos lá da Química. Então, os primeiros episódios dessa temporada aqui estão bem cheios de meus amigos e contemporâneos da Química. Vocês que lutem. Mas antes da gente começar a falar que eles hoje são casados, começaram tudo isso na Química, eu queria saber um pouquinho sobre as pesquisas deles, porque, como vocês viram, ambos são mestres, né, no ensino, e aí eu queria saber um pouquinho da área de pesquisa de vocês. Então, falando um pouquinho sobre a minha pesquisa, como meu mestrado foi em ensino de ciências e matemática, com enfoque no ensino de química, eu investiguei os impactos, né, dos obstáculos epistemológicos no ensino de química, especificamente no ensino dos modelos atômicos. Eu fiz a minha pesquisa
no IFCE, Campus Iguatu, né? Foi o meu local, meu campo de pesquisa foi lá, com a turma do primeiro semestre. Eu foquei mais na questão filosófica dos conceitos do modelo atômico, né? E como esses obstáculos poderiam interferir, né, no ensino e aprendizagem dos alunos em relação aos modelos atômicos. Até porque os modelos atômicos, né, são a base para se compreender a química como um todo, né? Então, eu tive mais esse foco nessa área. Eu também fiz o mestrado, né, na mesma área, né, no mesmo campus do IFCE, só que eu apliquei a pesquisa no campus do IFCE de Maracanaú, né? E o meu objeto de pesquisa foi utilizar a abordagem CTS ou CTSA, nessa sigla é a abreviação de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, e é um movimento que ele também está no campo da educação, mas ele não se originou no campo da educação, né? Ele se originou ali por volta da década de 1970, né? E ele surgiu como um grupo de estudo crítico acerca da visão essencialista e tradicionalista da ciência, né? Em que a ciência era vista, incentivada a se desenvolver sem sofrer interferências nenhuma, né? Que era uma visão de que quanto mais desenvolvimento científico, mais bem-estar social, né? E isso não se traduz, porque, né, o desenvolvimento científico ela representa os interesses de quem a financia, né? Então, necessariamente, mais desenvolvimento científico não significa mais bem-estar social. Então, tinha que se desenvolver um grupo de estudos críticos acerca disso, principalmente quando veio aí a Segunda Guerra Mundial, com as bombas atômicas, né? Então, percebeu-se que a ciência não poderia se desenvolver de forma livre, entre aspas, né? Que deveria ter criticidade nisso. E aí isso acabou chegando no campo do ensino também, né? Então, como é que a gente poderia ensinar, né, ciências de uma forma crítica, para poder os alunos desenvolver um senso crítico? Então, aí foi tentando aplicar esses conceitos no ensino de química, né, que surgiu a minha pesquisa. Ensinar química para a criticidade, né, para um desenvolvimento pleno da cidadania. Então, surgiu mais ou menos assim. E aí eu apliquei a pesquisa num curso de licenciatura em Química do IFCE Campus Maracanaú. Isso se traduziu para uma formação inicial de professores, né, para os futuros professores poderem desenvolver isso nas suas futuras aulas. Interessante. E vocês tinham tido alguma outra experiência com pesquisa antes de ir para a educação? Por que é que vocês escolheram partir aí para essa especialização, esse mestrado em educação? Eu tive as duas experiências na minha graduação, que foi a PIBIC, né, e PIBID. Então, eu fiz a iniciação científica e a iniciação à docência. Então, eu já me identificava muito com o ensino, já queria realmente ensinar e ser professora de química. E para dar essa continuidade, e pensando especificamente em que no IF, né, a gente tinha uma separação entre a parte pedagógica e a química específica, me veio essa questão de que essas duas não poderiam se separar, né? Então eu pensei, não, por que eu não posso fazer então um ensino, um mestrado, um ensino de química, né? E aí foi onde, como o Eduardo já estava fazendo, eu me interessei, ele falava como que era o curso, e aí eu gostei e quis me inscrever e fazer. Porque na graduação a gente tinha muito essa separação, assim, eu sentia muito isso de que ou você era da área pedagógica ou você era da parte específica. E eu acho que as duas não se separam. Então foi por isso que eu me interessei em fazer o mestrado em ensino de química. Eu resolvi ir para a área de educação, assim, mais especificamente para a área de ensino, não foi assim tão diretamente, né? Eu não estava, diferentemente da Virna, né? Eu não estava decidido quando eu estava na graduação, né? E isso se deu mais pelo fato de que eu não tive a experiência do PIBID, né? Que o PIBID era o programa, né, de iniciação à docência. Eu sempre, a graduação inteira, né, participei do PIBIC, como bolsa de iniciação científica. E a pesquisa que eu desenvolvi para a minha monografia, né, para o TCC, era na área de engenharia química, né? Foi na área de engenharia química. E aí eu pensava em fazer um mestrado nessa área. Só que aí, quando eu fui tentar as seleções, né, eu vi que o material que eu tinha produzido na licenciatura em Química
era muito pouco, digamos assim, para eu conseguir ingressar na área, no mestrado na área de engenharia química, né? Foi muito pouco que eu produzi, diferentemente dos alunos que fazem uma graduação em engenharia química, por exemplo. Uhum. Então, eu acabei conseguindo um emprego numa escola de ensino médio e aí fui trabalhar, né? Passei um ano trabalhando como professor de química. Nesse um ano trabalhando, eu vi assim a dificuldade que foi ser professor de química, né? Eu percebi que a graduação, ela a parte, principalmente a parte de estágios, né? Acredito que não me preparou muito, assim, não foi aquilo que eu pensei que seria, né? E aí, não sei, eu me achei um péssimo professor, digamos assim. Então eu vi que eu precisava me especializar mais, né, para poder ser um bom professor. Então, por isso que eu procurei esse mestrado em ensino de química, né? É ensino de ciências e matemática, mas tem as linhas de pesquisa quando você entra nesse mestrado, né? Então tem a linha de pesquisa em ensino de matemática, ensino de biologia e tem a linha em ensino de química. Então foi isso que me fez procurar essa área para tentar ser um bom professor, né? Por essa experiência de um ano que eu tive e que eu achei que não foi muito boa, né? Então eu tentei me especializar nessa área. Então foi por isso que eu caminhei para esse lado da pesquisa e ensino. É interessante que realmente a gente tem um estereótipo de que tem que ser separado, né? A educação e a Uhum. parte mais química. E aí, quando a gente vai para a prática, a gente sente falta disso mesmo. E foi interessante que vocês dois perceberam isso e trabalharam, as pesquisas foram todas duas aí na formação de professores, né? Então, que, que esse tipo de pesquisa que se repita para que a gente não tenha esses estereótipos, esses erros, entre aspas, vamos dizer assim, que a Uhum. gente teve na nossa, né? Isso, eu lembro que tinha um pouco até de rivalidade, sabe? Assim, que se você fosse para pesquisa em educação, né? Já ficava aquela rixazinha assim, que é engraçada até, né? E aí, nessa experiência de vocês, se vocês tivessem que dar. Não, não tanto uma nota, mas se vocês tivessem que dizer, tipo, quantos por cento que foi ensino, quantos por cento foi química, vocês conseguem fazer essa distinção, assim? Bom, a minha pesquisa, eu no começo, quando eu iniciei, eu sentia falta, sabe, da química, e isso meio que no começo me deu uma frustração, sabe? Mas com o tempo eu fui percebendo que eu tinha a química ali, eu não tinha os experimentos, eu não tinha a parte experimental, mas eu tinha o histórico, né? E eu consegui, inclusive, fazer várias descobertas e eu achei isso incrível, que eu, meu Deus, eu nunca pensei que aquilo ali era daquela forma, sabe? Coisas que não dá para o professor falar em sala, né? Que é só você se aprofundando mesmo para saber na questão histórica. E isso meio que no começo foi um pouco frustrante, mas que depois eu fui me apaixonando e fui me descobrindo ali naquele meio histórico e filosófico, né, da construção do conhecimento da ciência como da química, né? E aí eu achava no começo que eu não tinha nada de química, mas, né, agora pensando, eu acho que um pouco de 50% talvez, então de 5 de química, 5 ensino, acho que sim, mas a minha química ela é mais com contexto histórico, sabe? Então, eu acho que é por isso que eu não senti tanto a química, sabe? Eu não Uhum. tinha aquela parte experimental, sabe? Mais palpável. Na minha pesquisa, eu acredito que o foco maior era na abordagem, né, de como abordar o conteúdo da química. Então, eu acredito que específico da química seja, sei lá, uns 20 a 30%. A outra parte seria voltado mais para o método. Como o professor deve trabalhar esse conteúdo de química, né? Esse era o foco principal. E aí, como a Virna disse, né, às vezes a gente espera uma coisa, né, não entende muito bem naquele momento, só que depois vê que, por mais que a maior predominância do trabalho não seja na química específica, mas é uma coisa que Uhum. reflete na nossa prática, Isso. né, como a gente vai trabalhar ali na prática todos os conteúdos da química, né, então é uma experiência que eu considero muito enriquecedora, né, nesse sentido. E E são químicos estudando como que a química vai ser ensinada, né? Diferente de você chegar a ter
um pedagogo, mesmo que ele diga a mesma coisa para É você, mas diferente. é diferente, né? Uhum. Sim, né? Então, é até uma coisa que eu fico pensando assim, refletindo às vezes, que talvez um professor de estágio, digamos assim, ou um professor de didática da química, tenha que ser um professor licenciado em química, E que que tenha tenha essa especialização na área de ensino de química, com isso, que tenha enfoque essa nisso. especialização. Eu acredito que pode enriquecer melhor a formação inicial de professores, né? E talvez a gente não sofra tanto quando a gente, de fato, começar a exercer a profissão, Isso. que aí você sente falta de algumas coisas na sua formação. Mas eu acho que os primeiros cursos de química, e aí eu acho que o nosso também se inclui nisso. Eu tinha uma necessidade muito imediata, eu acho, e aí pegaram Uhum. muitos professores justamente de áreas separadas, né? Uhum. Então, na UFC Isso. eu também vejo que tem muito essa separação do professor pedagógico, é tanto que as disciplinas pedagógicas na licenciatura lá são dadas na faculdade de educação, então Uhum. eles saem entre aspas aqui, saem completamente da química para ir ter sua formação do ensino de química, né? Mas olhando os concursos que vêm saindo ultimamente, pelo menos pensando o URCA, eu vi vagas específicas, né, para Aham. trabalhar na licenciatura, que sejam pessoas de preferência que tenham essa experiência que vocês tiveram. E eu acho que realmente vai fazer a diferença. Acho que é assim que a gente vai conseguir mudar um pouco esse pensamento muito tradicional, né, no ensino de disciplinas como a química. Eu acho que é tendo essa diferença aí na formação dos professores. Pois é, eu também, eu cheguei a ver já alguns editais de concurso, e eu vi, se não me engano, do IF da Paraíba, que tinha uma Hum, vaga específica para ensino de química, né? Então, assim como tinha química orgânica, química inorgânica, tinha ensino de química. E eu achei isso fantástico, né? Para poder mudar, começar a mudar essa formação inicial de professores, né? Eu achei muito bacana ter uma vaga específica para isso. sim. E aí, já que a gente está falando um pouco disso, dessas perspectivas, qual é o cenário atual que vocês veem, assim, nessa pesquisa em educação voltada para a química? Assim, eu acho que é, principalmente por causa da pandemia, né, no ensino remoto. Acho que não tem como a gente deixar de falar disso. Então, eu acho que voltou muito, e eu acredito que no ensino no geral, a visão para as TDICs, né, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, eu Uhum, acredito que isso é uma tendência forte, né, de começar a utilizar a tecnologia como aliada no ensino, porque a gente precisou muito disso na época do ensino remoto, e acredito que na realidade que a gente tem de Brasil, com muitas escolas sucateadas ou que não tem equipamentos para realizar experimentos ou fazer demonstrações mais práticas, eu acredito que essa parte tecnológica pode ajudar bastante. Então, eu acho que é algo que tem uma tendência forte, né, a se desenvolver pesquisas nessa área, né? Eu mesmo cheguei a publicar alguns trabalhos na época do mestrado, utilizando alguns softwares ou simulações simples O para Kahoot. auxiliar o ensino, né? Então, eu acredito que é uma tendência forte despertar, né, esse uso maior das tecnologias na sala de aula, para a gente conseguir simular, fazer simulações, coisas que a gente não consegue realizar na prática. E a química é uma ciência essencialmente prática, né? uhum, Então, é muito complicado você trabalhar muita teoria sem prática. É. Então, por mais que a gente não consiga fazer uma prática ali no ao vivo, né, Uhum. mas a gente tem que tentar fazer uma prática, pelo menos no mundo virtual, né, através de simulações e utilização de software. E eu acho que outra tendência também que pode vir agora é com o novo ensino médio. Então, acho que muitas pesquisas podem vir agora, né, com essa nova mudança aí no nosso modelo de ensino, já que agora a gente não vai ser mais professor de química, né? Nós vamos ser professores de área, né? Agora nós somos professores da área da ciência da natureza. Então, trabalhar essa questão da interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, né? A transdisciplinaridade. Então, assim, com o novo ensino médio vem alguns desafios aí. E esse novo ensino médio vai trazer muitas pesquisas para a educação e principalmente para o ensino de química, né? Vai ser, eu acredito que vai ser cenário, assim, de muitas investigações.
Pois é, a gente começou a aplicação, a implementação desse novo ensino médio esse Esse ano, ano. começando com o primeiro ano, né? E aí, a vinda dos livros didáticos já foi o primeiro impacto, né? Como a Vina falou. Não tem mais um livro de química, um livro de biologia, um livro de física. É um livro de ciências da natureza. E aí, todos os capítulos, não tem uma separação em sequência, né? Um capítulo é de química, o outro é de biologia, o outro é de física, e eles vão sendo trabalhados concomitantes. Então, São por temas, na verdade, né? então está cada vez mais se pregando essa prática da transdisciplinaridade, né? Então, quebrando cada vez mais as barreiras que existem entre as disciplinas, né? E aí, eu acho que isso vem crescendo bastante e tem que crescer, né? E tem que ter muitas pesquisas na área de formação de professores, principalmente, né? Tanto na formação inicial, como na formação de continuada, porque veio aí essa implementação e existe aí diversos professores que já estão atuantes, né? Então, esses Precisam ser professores, preparados. né? Nós dois, né? Estamos atuando Precisamos. já e veio essa implementação. Então, nós precisamos de formação para isso, Isso. né? É um Então, modelo precisam-se novo, né? ter Que... pesquisas, né? Para poder, E também conhecer o impacto disso, né? Nos Isso. sim, alunos, como é que está chegando para os alunos como é que isso, está né? chegando para os alunos. Vai ter uma mudança no Enem, né? Então, o Enem, a partir de 2024, que é quando esses alunos que estão no primeiro ano agora farão o Enem obrigatoriamente ao terceiro ano do ensino médio, esse novo Enem vai ser também por causa desse novo ensino médio. Então, vai ser um novo modelo de prova, vão ter questões discursivas de outras áreas, então não vai ser só uma redação, né? Vai ter questão discursiva na área de ciência da natureza, por exemplo. Então, o aluno, Que não vai envolver um conteúdo único de uma disciplina, né? isso, Vai envolver de toda a área. E isso, ele de toda a precisa área. ter essa compreensão de como essas áreas se ligam dentro do meio deles, né? No seu dia a dia. Isso. A importância da pesquisa em educação. Então, também eu sentia um pouco isso quando, pelo menos, estava na graduação, que não só tinha essa separação, mas que acabava sendo meio que menosprezada quem fosse para a educação, né? Sim, sim. Mas aí, quando a gente realmente vai atuar, você percebe não só assim, o vasto campo que tem para ser pesquisado nessa área, mas também a grande necessidade, né? E aí, com essas mudanças agora, então, mais pontos de possibilidades. Verdade. Pois é, e assim, uma coisa que eu queria comentar, né, a respeito disso, é que até mesmo nos cursos específicos, né, de bacharelado, digamos assim, a gente sabe que no Brasil a profissão de cientista, né, é muito sucateada, a ciência no geral é um pouco sucateada, né? Então, quem é que consegue no Brasil exercer a profissão de cientista, né? Trabalhar apenas com isso? É difícil, né? E a gente vê que os maiores avanços tecnológicos vêm da universidade, principalmente da universidade pública, né? Então, é difícil separar a química da educação, digamos assim, porque eventualmente, até mesmo um bacharel em química, ele vai ser um professor em algum momento, né? Ele vai ensinar. Então, é uma coisa que tem que estar presente, né? Eu acho que não tem como fazer essa separação extrema, digamos assim, né? Porque em algum momento esse bacharel ou essa pessoa que trabalha como cientista, digamos assim, fazendo pesquisas, ele vai ser um professor também, né? Ele vai treinar novos cientistas. Então, acho que não dá para fazer essa separação tanto, né? É verdade. Então, eu acho que também tem que dosar. Do mesmo jeito que nos cursos de licenciatura, a química não deve ser diminuída para que o Não. pedagógico cresça. Eu acho que tem que ter a dose. E da mesma forma que eu também acho que outras disciplinas poderiam ser incluídas, por exemplo, empreendedorismo. E pode sair, sim, da licenciatura. O licenciado ele não só atua como professor, né? Então, poderiam outros tópicos não ter tanta relevância, assim, como as matérias pedagógicas que a gente tem quase todo semestre, né? Mas, pelo menos como optativa, acho que seria interessante. Com certeza. Falamos bastante, ainda tem muito tópico, eu acho, muita coisa que a gente podia conversar ainda sobre a educação, sobre a pesquisa deles. Mas eu também queria explorar um pouquinho sobre o fato de ser um casal, até porque eu também sou um casal químico, Oh, que né? lindo! Como é que vocês se conheceram? Como é que rolou essa química? Adoro. A típica perguntinha. Bom, né? Uma coisa bem
clichê, assim, nos conhecemos no laboratório. Eu já estava há um ano já na graduação, né? Eu estava indo para o terceiro semestre e ela entrou no primeiro. E eu já estava desenvolvendo pesquisa, né, como bolsista PIBIC, e ela começou como voluntária, né? Foi. E a gente se conheceu no laboratório. Foi. Esse voluntário aí já entrou com um interessezinho ou não? Interessezinho. Não, acredito, não. Foi o convite do meu professor maravilhoso, J. Júnior. Então, olha aí, vocês que acham. Eu queria ter trazido também, porque eu acho que as pessoas de fora ficam com um estereótipo grande também sobre as pessoas das ciências. A biologia eu acho que nem sofre tanto. Mas o químico, o físico, ai meu Deus, o nome do físico. As pessoas acham que todo mundo é, assim, um ser que não pensa em namoro, em É relacionamento, verdade. né? É os E temos nerds. vários exemplos. A física realmente tem menos exemplos que eu conheça, mas conheço vários. E aí, o que é que vocês acham? Ah, eu sou um casal químico também quero responder, né? Não dá para trazer o meu casal porque ele não vai falar português. A gente se conheceu num congresso. Ai, que legal. Foi, então, pessoal, olha aí, ó, congresso também é uma boa. Congresso não é só troca Pois é. de conhecimento, de pesquisa, não. Olha aí, ó, oportunidade para conhecer o amor network. da sua vida. Justamente, a gente se conheceu no congresso e morávamos. Eu estava aqui na Inglaterra fazendo o doutorado de sanduíche. Eu morava em Manchester e ele morava nessa cidade, Stoke-on-Trent, que é tipo 40 minutos de trem. A gente era vizinho, nunca tinha se encontrado aqui. Fomos nos Nossa, encontrar nesse congresso lá na Austrália, então a gente teve que ir para o outro lado do mundo para se conhecer. interessante. Foi, aí lá mesmo a gente já começou. Aí quando chegou aqui, eu achava que ia ser só um negocinho de congresso. Não vai pra Uhum. frente, não. Mas aí desci do meu avião, ele já tava mandando mensagem, querendo encontrar aqui, e aí a gente estamos aqui até hoje. Oh. A Aí a química outra une pergunta. Não muitas é? pessoas, né? Nós também conhecemos outro casal também, que foi unido pela química, né? A Rayara e Verdade. Rumenig também. Ah, é verdade, Unidos, é. e eu também tenho lá na Química, a gente tem a Jéssica e o Thiago, são os exemplos lá na UFC, é o exemplo clássico. E eles também, como vocês, se conheceram bem no início da graduação deles e estão até hoje. Mas a gente não começou a namorar logo, a gente era só amigo. A gente foi começar a namorar já era o quê? 2015. Era um ano depois, Final quase. de 2015. Um ano e meio depois, mais ou menos. Ele ficou me paquerando o tempo todo, mas eu não quis. Vocês acham que é positivo ou que é negativo? Assim, até onde vocês se cruzam? Assim, eu acredito que os pontos positivos é porque, como nós dois somos professores, estamos atuando na mesma esfera que é o ensino médio, a gente acaba trocando muita experiência, né? Então, às vezes, quando a gente chega em casa, trabalha, aí tem aquele momento, trocas de experiência do dia, sabe? O que é que aconteceu? Como foi hoje na escola? Aí ela vai perguntar como foi hoje na minha escola, e a gente vai trocar experiências, e eu acho que isso é muito bom, né? E às vezes também, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, e aí eu chamo, amor, como é que seria a melhor forma de ver isso, né, com os alunos, ou desenvolver um jogo, uma atividade, enfim. Né? A gente se ajuda muito nessa questão de planejar as aulas e também até na parte específica da química. Às vezes tem uma área que eu domino mais do que ele domina mais do que eu, e a gente vai tirando dúvida, a gente faz até uma brincadeira. Tu que é químico, como é que é isso aqui? Tem muito isso. Amor, tu que é química? Responda aqui para mim, como é que faz isso aqui? Acontece demais. Sim, pontos negativos, né? Falando aqui um pouco do ponto negativo. Eu acredito que, às vezes, o que é um ponto positivo se torna um ponto negativo em alguns momentos, porque, como nós dois somos professores, aí acaba que, às vezes, a gente traz a escola para dentro de casa. E aí fica dois professores falando sobre escola e a gente nem descansa e fala de outras coisas, né? Porque acredito que é uma coisa que talvez se fosse áreas diferentes não aconteceria, né? Então, às vezes, o que é positivo acaba sendo negativo em alguns pontos. Verdade. Né? E o de que se cruzam e se separam, mais ou menos? Onde se cruza é porque a gente quer ser mesmo professor, né? Eu acho que no momento que se separa é que eu pretendo ficar no ensino médio, eu gosto do ensino médio, e
Você mesmo. É, Pode eu, falar. eu sinto um pouco vergonha de falar isso, mas eu quero ser professora do IF um dia. É meu Não, sonho. era o meu sonho também. Pois é, eu não sei se vai ser concretizado ou não, se vai vir é, outras expectativas aí para mudar esse, Outros objetivos, é, né? quem sabe, né? Mas no momento é isso. No momento é o que eu almejo, eu penso muito na investigação, então eu quero ser muito pesquisadora, então, Sim. e eu gosto do IF porque ele tem os dois modelos de ensino, né, que é o superior e o médio. E aí vocês têm algum plano para o futuro? E aí aqui essa pergunta pode ser em geral, no pessoal, no profissional, no acadêmico, enfim. No profissional, né, já acabei de falar, né? Meu plano, não, mas meus planos, né, em relação ao doutorado, eu acabei iniciando um doutorado que não foi o que eu pensei que seria, então não sei se eu vou concluí-lo agora, mas não quero desistir do doutorado em si, né? Eu quero nem que seja em outra área, ainda vou dar uma olhada nisso. E futuramente, futuro mais distante um pouco, né? Quem sabe aí um concurso no IF. Profissional é essa. Eu estou aí no cadastro de reserva do concurso da SEDUC, né? Então estou na expectativa de ser chamado, né? Eu acredito que seria uma realização profissional para mim, porque eu pretendo lecionar no ensino médio. E aí, após essa efetivação, né, eu vou correr atrás de um doutorado, porque eu pretendo fazer, né? É um sonho também fazer. Só que por enquanto não tem como, porque doutorado exige uma dedicação exclusiva, né? E eu não posso, por exemplo, sair do emprego. Uma coisa que o concurso me permitiria, porque eu poderia me afastar, concluir esse doutorado e depois retornar para a sala de aula. Então, a realização profissional, né, para o futuro seria essa. E o pessoal, não sei, né? Talvez depois da efetivação, quem sabe um baby, né? Um mini químico. Um mini químico. A gente pensa nisso também às vezes. No futuro aí bem. Família Curie, né? Marie É, Curie. E teve a neném, foi o quê? Irene, o nome dela? Irene. Pronto, aí a minha meta. A família Curie. E vocês têm alguma dica, alguma sugestão para tanto para quem quer ingressar na educação, não só como professor, mas na pesquisa? Assim, eu fiquei pensando muito nessa dica ou sugestão, e eu acho que é um livro que eu li quando eu estava na graduação ainda, a Química Forense, do Robson Fernandes de Faria. É muito interessante esse livro, porque por que eu resolvi dar essa dica ou sugestão, né? Principalmente para quem atua como professor, porque eu acho que é interessante a gente, enquanto professor de Química, ler livros que não sejam somente livros didáticos, né? Ler livros de outras áreas que apliquem a Química, porque quem aí é professor de Química, né, nunca ouviu a pergunta de para que eu quero aprender isso, né? Ou aonde eu vou usar isso na minha vida. Então, eu acho que quando a gente se debruça mais sobre outros conteúdos, né, que não seja só o livro didático, a gente acaba adquirindo conhecimento de mundo, digamos assim, né? E esse livro aqui, Introdução à Química Forense, tem conteúdos interessantíssimos aí, né? Quem aí nunca assistiu CSI, Investigação Criminal ou alguma série do tipo, né? Então, eu acho que é uma coisa que desperta e pode servir de inspiração para a gente, enquanto professor, trazer coisas novas para a sala de aula, que possa despertar o interesse dos alunos, né? E é um livro interessante até para quem não é professor também. Então, por isso, essa é a minha dica. Eu trouxe também um livro, que é do Bachelard, Gaston Bachelard, e que é o Pluralismo Coerente da Química Moderna, que foi o que embasou assim, mais a minha pesquisa, né, sobre a filosofia da história da química, né, e como ela se aplica. Eu acho, assim, um livro magnífico, assim. É porque, para quem gosta dessa questão mais histórica, assim, é maravilhoso, né? Em relação, assim, para quem está começando na graduação, uma dica que eu dou, que eu acho que eu queria ter feito isso,
era ter aprendido a ler artigo científico logo assim no começo, sabe? Ter pegado logo a prática de ler artigo científico. Mas a gente tem um medo tão grande de artigo, assim, que no início da graduação, quando falava em artigo científico, a gente ficava, meu Deus, né? Mas a prática de leitura do artigo científico é o que faz com que a gente facilite a vida do pesquisador, né? Você ter essa prática de leitura. Porque não é a mesma coisa você ler um livro, você ler um artigo científico, né? Então, eu acho que também traçar planos mais concretos também, sabe? Assim, você já ter assim, uma visão de futuro, de eu quero continuar, eu quero dar continuidade aos estudos, eu quero ir para um mestrado, eu quero ir para um doutorado, ou eu quero ir logo ser professor, eu quero ir para outra área, assim, essa concretização, sabe? Mais assim, dos planos. Porque se eu tivesse tido isso, eu acho que eu teria me dedicado de outra forma. Eu me dediquei na minha graduação, mas eu teria me dedicado de outra forma, sabe? Um foco maior. Isso. Mas é porque a gente... Fazer igual a minha psicóloga, né? É assim... você é muito fácil você julgar a sua eu do passado. Você não sabia o que você sabe hoje, né? Então... Mas eu também diria para mim eu do passado para abrir mais os horizontes, assim. Hoje eu tenho uma prima que ela tá fazendo graduação também em ciências biológicas, né? E hoje, assim, eu perturbo muito ela. Mulher, olha, lê isso aqui, vai fazer artigo científico, vai não sei o quê. Eu, sabe, assim, eu perturbo muito ela, porque eu fico pensando em mim do passado, né? Aí eu já mandei cursos para ela da leitura científica lá, até do Tiago Vidotto, né? Acho que até tu segue ele, não sei. E ela, tá bom, mulher, eu vou fazer, eu vou ler. Então, é isso. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? A gente só queria agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a pesquisa e ensino, né, mesmo que de forma um pouco mais superficial, mas que acho que abre mais a mente das pessoas em relação a isso, né, e agradecer mesmo a oportunidade da gente estar aqui. Eu adorei esse momento. Eu também só queria agradecer por essa conversa, né, foi muito legal, muito bacana, né, a experiência. E é isso. Estamos ansiosos para ser o podcast. Eu também queria agradecer, não só os ouvintes, mas os nossos 2 convidados, que eu pensei bem desde o início, que eles apoiam, assim, eu sempre vejo a Virna repostando, sempre manda mensagem, sempre está em contato. Eu acho que isso faz também toda a diferença, assim. E eu estou muito feliz com esse episódio. Espero que vocês gostem. Mandem comentários pra gente. Se vocês ainda têm alguma pergunta para a Virna, para o Eduardo, pode mandar no nosso Instagram, Ciência na Telha, e também temos no blog. Vamos ter um post especial sobre esse episódio. E aí, meus cientistas, o que acharam do episódio? Então, manda seu feedback, dúvidas ou sugestões pra gente. Pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter, @ciencianatelha. Pelo e-mail, que é ciencianatelha@gmail.com. Ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog, que é ciencianatelha.wordpress.com. Então, espero vocês no próximo episódio.